38 mil reais abaixo da FIP. Feirão simultâneo em 2 lojas. Ideal 4x4 em Xanxerê e Ideal Palmas. Mega Feirão Ideal Veículos. Você de carro novo com preços de Black Friday. 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje é dia 29 de novembro de 2025 e inicia mais um programa Hora Espírita que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas da manhã aqui pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, e tem por objetivo fazer a abordagem de diversos temas à luz da doutrina espírita. E o tema dessa manhã será as provas da riqueza e da miséria na ótica espírita. Hoje, no estúdio, eu, Marcelo Detoni, no Centro Espírita Gotas e Luz, temos conosco também o nosso amigo Michel Michels, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Michel. Bom dia, amigos, que a gente possa ter um bom programa. Temos conosco também o nosso amigo Jean Rafael Spinato, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, Marcelo, e um grande abraço a todos que nos ouvem. Também estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a acompanhar o programa, a ver, a ouvir, a enviar a sua pergunta ou colaboração por meio da live do Facebook. Lembramos também que o programa conta com canal no YouTube e perfil no Instagram. E você está também convidado a fazer a visita para conhecer, as nossas páginas e também acompanhar os programas passados que ficam todos gravados dos diferentes temas da doutrina espírita, um verdadeiro curso de espiritismo que está à disposição dos amigos. É só acessar e ir nos programas passados para procurar o assunto de interesse. Também vamos agora, queremos agradecer aos patrocinadores do nosso programa que fazem acontecer esse programa, que possibilitam que estejamos aqui todos os sábados. Então vamos ouvir o recado da Palmar Impermeabilizações e da Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Caro amigo ouvinte, você está escutando agora o programa Hora Espírita e hoje o assunto que nós trataremos nesse programa é provas da riqueza e da miséria. Quando nós olhamos à nossa volta e buscamos compreender o sentido da vida, começamos a nos perguntar:
Por que alguns nascem cercados de abundância, de riquezas, de todas as possibilidades, enquanto outros enfrentam a carência extrema, a pobreza, a miséria? Seriam privilégios? Seriam castigos? Ou lições cuidadosamente escolhidas pela alma em seu caminho evolutivo? O certo é que em ambas as situações escondem-se oportunidades profundas de aprendizado, superação e crescimento moral. É sobre esse assunto tão interessante e tão corriqueiro nas nossas vidas que nós vamos tratar hoje no nosso programa. E aí eu queria começar, Michel, fazendo uma pergunta, uma questão para você, acerca do seguinte ponto. A vida que nós temos agora, que nós vivemos, cada um de nós, ela foi planejada na dimensão espiritual da vida? Ou não foi? Em que aspectos que você poderia colaborar sob a visão espírita nessa pergunta, nessa questão? Certo. Sim, nossa vida ela é planejada no plano espiritual. Ocorre que há duas situações que podem ocorrer. A primeira delas é se a gente já tem uma condição espiritual de raciocinar sobre isso, de observar a nossa vida, o nosso contexto. E aí, então, nós, junto com os nossos mentores, vamos planejar o que nós vamos viver nessa vida para a nossa evolução. O que Deus nos ensina que a gente precisa evoluir? Em conhecimento e em moral, né? Em virtude, em sentimentos. Então, a gente vai sentar lá e vai ver o que eu estou errando em outras vidas. Porque, ao contrário de outras doutrinas, o Espiritismo só não diz que a vida continua, mas também que a nossa vida antecede a essa. Então, a gente já teve diversas experiências anteriores. Então, a gente traz uma feira de conhecimentos, uma feira de sentimentos, algumas questões a gente precisa melhorar para nosso plano espiritual. Então, lá a gente vai fazer uma análise, vai sentar e vai ver. Mas aí não é como algumas religiões que tudo está escrito, né? Que a gente vai chegar aqui e vai seguir uma cartilha, um script, como se fosse um filme. A gente vai saber os gêneros das provas que a gente vai passar. Então, é como se a gente fosse, se a nossa vida fosse um livro, alguns títulos desse livro vão estar escritos lá. Não. Por exemplo, nosso estudo de hoje, né? Pode ser que a gente chega num período da nossa vida que vai estar previsto que a gente vai ficar rico. A gente não sabe como a gente vai ficar rico. Se vai ser através do trabalho, se vai ser uma herança, se vai ser uma pessoa que vai nos auxiliar. Mas a gente vai chegar nesse gênero de provas. E outra situação pode ser que o espírito não tem condições de escolher. Então, os mentores vão analisar e vão ver o que é o melhor gênero de prova para aquilo. Então, nesses aspectos, a gente vai ter esse planejamento reencarnatório. O que acontece é que a maioria de nós nos falta vontade para aplicar isso na nossa vida prática. A gente não consegue cumprir o que a gente mesmo combinou lá, no contrato assinado lá não é cumprido. Então, no livro, principalmente do Missionários da Luz, os espíritos vão falar que é raríssimos os casos de espíritos completistas que conseguem cumprir todo esse planejamento reencarnatório. Muitas vezes tem que ser feito ajustes, tem que ser feito auxílios no decorrer da nossa vida, para que a gente consiga mais ou menos ir bem nesse planejamento que a gente tem. Tem um livro bastante interessante do Richard Simonetti, Plano B, que ele fala um pouquinho disso, que quando a gente se desvia um pouquinho do nosso planejamento, e aí os espíritos nos auxiliam, porque o objetivo nosso de reencarnar aqui na Terra é a gente se melhorar. Então, se a gente não está indo bem num lugar, Deus vai nos auxiliar para que isso seja ajustado. Assim como é no colégio, mais ou menos, né? Eu não estou indo bem em matemática, vai ser dado aula de reforço, vai ser pessoas vão te ajudar. Então, é a mesma coisa que acontece no plano espiritual. Os espíritos estão para nos auxiliar e nos amparar para que a gente possa evoluir aqui. Às vezes a gente não percebe, né, que a vida nos dá os sinais, né? Então, como o Michel falava agora, né? A gente tem um plano, né, um planejamento. Às vezes a gente acaba se desviando dele, mas abre-se outras portas, outras oportunidades, né? Então eu posso ter vindo aqui com uma missão de que nessa existência eu iria, por exemplo, constituir família com alguém, né? Algum espírito ao qual estivesse vinculado em outras encarnações. Então é planejado que nós formemos agora nessa encarnação uma família para abrigar filhos, né, e pessoas que também estavam vinculadas a nós. Esse é o plano A. Tá? Mas se eu vim para cá e acabei não cumprindo esse compromisso, tá? Não significa que eu vou ficar à toa na minha encarnação, né? Então, sempre vai haver outra oportunidade, de repente conhecer outra pessoa, ou de repente eu abdico do casamento e abraço outra missão tão nobre quanto aquela que eu havia escolhido anteriormente.
Então, nós não ficamos nunca desamparados do ponto de vista de, não deu certo exatamente o que nós planejamos, então a minha encarnação vai ser aqui uma perda de tempo, vou somente ver o tempo passar e não vou ter mais oportunidade porque eu desperdicei o primeiro plano, né? Então, a nossa vida ela é cercada de oportunidades e mesmo quando a gente desvia, a espiritualidade nos encarrega de abrir outras frentes e outras oportunidades para trabalhar no bem, que é o objetivo da nossa encarnação. Muito bem, né? É bem interessante, bem curiosa essas respostas dos amigos, porque, de fato, na nossa vida, saber que o que eu enfrento na minha vida hoje, muito do que eu enfrento, é vinculado a escolhas que eu fiz antes de nascer nesse corpo, que a gente escolhe para evoluir. Isso é muito interessante e isso faz com que a gente tenha, talvez, um pouco mais de persistência nas situações postas, principalmente as mais difíceis, né? Porque saber que a gente vai encontrar muito daquilo que a gente escolheu antes, principalmente algo que vem independe da nossa vontade. Porque se eu tenho a opção de no dia a dia escolher pelas coisas e escolho algo que seja mais difícil, foi escolha minha. Agora, quando a situação se aparece diante de mim, né? Então é um convite para que a gente treine os valores espirituais nas situações da vida, né? Porque tem situações que, até nós vamos falar isso aqui durante o programa, né? Tem situações que se projetam na vida em virtude das ações aqui que nós praticamos aqui. Mas tem coisas que fogem da minha escolha, da minha vontade, até mesmo do meu proceder, e que eu carrego na encarnação que eu não tenho como desvencilhar. Por exemplo, se eu venho com uma doença que me desafia, né, o dia a dia, e eu não consigo encontrar a causa daquilo nessa encarnação, provavelmente é algo que foi planejado, é algo que está ali para eu aprender alguma coisa, para eu fazer um aprendizado. É diferente de alguém que adquire uma doença durante a vida. Esse exemplo é bem fácil, né, da gente perceber. Por exemplo, se eu adquiro uma doença em virtude do meu procedimento, por exemplo, se eu fumo muito e venho adquirir um problema pulmonar, é eu colhendo o que eu estou plantando nessa vida. Agora, se eu nasço já com uma asma, né, com uma bronquite, com algo assim, então não foi nada dessa vida que eu fiz. Então, alguma explicação no passado deve ter. E não é saudável que a gente fique, né? O que será que eu fiz, hein, para mim? Qual o mal que eu fiz no passado para merecer isso agora? Não, porque são obstáculos, são situações que a vida nos coloca, mas com o objetivo de que a gente supere e progrida, né? Sempre tendo em vista o nosso bem-estar espiritual. Muito bem. Aproveito para perguntar para ti mesmo, Jean, né? Falando de que alguns aspectos são escolhidos antes de nós encarnarmos nesse corpo, de termos essa vida, que o Espiritismo também nos esclarece, como foi tratado há pouco, a nossa condição de pobreza ou de riqueza, ela foi escolhida também antes de nascer ou ela é fruto de escolhas que fizemos nessa vida? Olha que pergunta, né, intrigante. Pode ser que sim, tá? Pode ser que eu tenha, né, escolhido antes de encarnar, vir numa determinada situação de pobreza ou de riqueza e sempre, né, voltamos a frisar, né, essa escolha que eu faço para essa vida, quando eu estou lá no plano espiritual, se eu já tenho maturidade espiritual para isso, como já falou o Michel, eu faço esse planejamento tendo em vista não o meu bem-estar aqui na Terra, né? Quando eu planejo uma encarnação, eu estou levando em conta a minha porção espiritual, a minha identidade espiritual, que tem como objetivo evoluir. Tá? Então, uma encarnação, diante de tantas outras que nós temos, são como estações ao longo da vida que eu vou enfrentar tendo no meu horizonte ou sofrendo uma influência de uma condição que me conduza a melhorar, a superar algo que eu fiz no passado ou para aquilatar novos tesouros espirituais na minha bagagem. Então, eu posso vir, evidentemente, adredemente, ou seja, anteriormente planejado, que eu venha numa situação de miserabilidade ou numa situação de riqueza, tendo em vista as necessidades espirituais que eu tenho de me defrontar com essas provas e evoluir como ser humano.
Mas pode ser, evidentemente, que eu adquira isso ao longo da vida, né? Ou seja, eu posso vir numa condição social, numa condição material razoável e adquirir hábitos que me levam à ruína, né? Desenvolvo um hábito, um vício, faço más escolhas na condução da minha vida como um todo e a minha miséria aqui nessa vida foi plantada por conta de maus hábitos que eu fiz durante a própria caminhada aqui na Terra. Assim como pode ser que eu adquira a fortuna não por conta de um planejamento espiritual anterior, mas por conta de administrar bem a minha vida, de fazer boas escolhas no campo dos negócios, enfim, que fazem parte da nossa vida material, ou posso ser agraciado, né? O pessoal agora está empolgado com a Mega Sena da virada, né? Pode ser que isso aconteça durante a nossa vida, mas eu me arriscaria a dizer que, por exemplo, quem acessa um prêmio de uma loteria, por ser uma coisa tão inusitada e tão única, provavelmente aquilo ali já estava colocado na vida da pessoa para que ela tivesse um contato com aquilo e soubesse administrar as emoções que vêm de você, de uma hora para outra, se tornar um milionário. Eu conheci uma pessoa, falando de loteria, e uma pessoa que ela foi agraciada, agraciada entre aspas, foi posta essa prova na vida dela, ela ganhou na loteria e, não sabendo administrar, foi a miséria, né? Então, ou seja, uma pessoa, inclusive da nossa região aqui, e depois ganhou novamente um prêmio e também colocou fora, né? Pela má administração, né? Por ter vícios e etc. Ou seja, aí fica evidente que a providência divina direcionou para essa pessoa riqueza, né? Essa prova material, e ela colocou fora, ela não soube aproveitar para os fins que a gente vai ver no programa, né? Então, é bem curiosa essa situação. Então, como nessa mesma vida, né, a pessoa colocou fora, né, ou pode adquirir, né, essa questão, essa situação. E se a gente for olhar, né, tem aí por aí matérias, pessoas que passam por essa situação, né? A gente vai nos deparar com situações bem interessantes de pessoas que realmente depois acabam desperdiçando. Eu, por exemplo, tive um amigo, um colega de profissão muito querido que ganhou um prêmio na loteria e depois veio a falecer num acidente automobilístico pouco tempo depois. Então, nem tudo, né? Nem tudo que parece que vem para nossa vida para tornar uma coisa definitiva pode trazer os propósitos que a gente imagina, né? Por exemplo, a gente pode 99% das pessoas acham que ganhar um prêmio na loteria é uma fonte de eterna felicidade. Mas a vida nos mostra que não é por aí, né? Ou seja, a riqueza ela não é uma garantia de felicidade. E nós vamos ver, né? Porque ela tem um objetivo, né? Nós viemos com abundância material com algum objetivo. E esse objetivo tem a ver com o bem-estar comum, né? Sabedoria popular fala que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? E é um pouquinho disso, né? Da gente saber se portar nas diferentes... Porque o Espiritismo ainda vai nos dizer que se você foi pobre e depois adquire riqueza, tem uma responsabilidade ainda maior, porque você já viveu o outro lado da moeda. Que muitas vezes a pessoa que é bem abastada, às vezes nunca pensou, uma pessoa que passou frio, fome, é muito longe da realidade dela para ela se comover com aquilo, né? Às vezes até vê lá, acha, né? Mas não tem uma sensação, mas aquele que vivenciou na pele, tem uma responsabilidade ainda maior. Então, é arriscado. Os dois pontos são bem arriscados, né? A gente tem que ter bastante cuidado, assim. E parece até contra-intuitivo, né? A gente diz, poxa, mas eu nunca imaginei que eu ia pedir para ser pobre. Mas às vezes era aquilo que era necessário para você galgar ou adquirir alguns conhecimentos que só aquela situação ia te proporcionar. Isso, e também a nossa realidade é complexa, né? Falamos de pobreza ou riqueza, mas a grande maioria de nós está no meio termo, né? Não é rico, mas também não pode reclamar que está na miséria. Com certeza, né? Aproveitamos essa oportunidade para agradecer a audiência que nós estamos recebendo, registrar aqui nosso bom dia a todos aqueles que pelo Facebook também nos dão bom dia, aqueles amigos que estão pela rádio e não conseguem. Mas olha que curioso aqui, tem o nosso amigo Alberto APT. Bom dia, já estou ligado a partir de Cabinda, Angola. Olha só como a repercussão, a internet proporciona para todos nós essa oportunidade, né? Esse alcance, né? Também um bom dia a todos aqueles que nos acompanham, grande abraço.
e vamos seguir. Qualquer questionamento, qualquer dúvida acerca do assunto ou de outro do Espiritismo, nós estamos abertos a receber e a comentar também. Michel, queria fazer uma pergunta para ti, a seguinte. Entre a riqueza e a pobreza, qual das duas representa a prova mais difícil para o espírito? Quais são os riscos, as tentações, os sofrimentos presentes em cada uma? É claro que é impossível em alguns minutos arrolar tudo Fazer isso. tudo. Você pode dar uma noção para a gente nesse contexto? Então, os espíritos dizem que a prova mais difícil é a da riqueza, porque ela vai incitar muitas paixões. Por isso que ele fala que é a mais perigosa de todas as provas, porque ele te expõe a muitas tentações. E muitas vezes as pessoas que te rodeiam, quando você é muito rico, elas estão ali mais para te bajular do que para te orientar. Então você pode cair ainda no coisa de, mas todo mundo está concordando comigo, como é que eu estou errado? Né? A gente fica nessa, a gente tem essa dificuldade, né? Então, a miséria, apesar de ser uma prova muito dolorosa, né? A gente sente na pele muitas vezes, poxa, às vezes a gente vê a situação, a gente se comove, né? Nós que temos filhos, tipo, uma mãe lá pedindo com o filho no colo, às vezes uma situação, preciso de uma cesta básica, preciso de uma coisa. Por mais dolorosa que seja, às vezes ela pode ser um impulso de fazer com que a pessoa tenha mais humildade, aprenda a observar as pessoas, né? Poxa, às vezes a pessoa que vive numa situação dessas, ela começa a criar uma camaradagem com o outro, não? Eu lembro na minha infância, assim, de não ser incomum a gente ir bater na casa do vizinho pedindo, me dá um pouquinho de óleo, me empresta um pouquinho de sal, ou o vizinho vinha, me empresta um pouquinho de farinha, um ovo, você tem um ovo para mim fazer um bolo? Então essa troca faz a gente dizer, olha, existe uma fraternidade aqui, né? Existe um senso de comunidade. Eu lembro do André Trigueiro, no terceiro Congresso Espírita Brasileiro, falando que quando acontecem os deslizamentos lá no Rio de Janeiro, né? Ele é do Rio de Janeiro, ele fala que não é incomum as pessoas que não sofreram deslizamento abrir as portas para as pessoas que perderam as casas para ir se acomodar lá. Então, uma pessoa que pouco ou nada tem, né? Porque vivem lá em situações de muita dificuldade, abrem as portas e acolhem aquelas pessoas. Então, qual é a maior prova de caridade, de verdadeiro amor ao próximo do que isso, né? Então, essas situações a gente vê assim, né? Então, a miséria ela vai trazer fome, frio, doenças, humilhação social, muitas vezes, né? Falta de oportunidade. E o risco da gente viver a miséria é a revolta. Da gente se revoltar, ficar apontando, às vezes até se tornar violento com o outro, né? Achando que o mundo é culpado por aquela situação, né? E muitas vezes o que acontece é que nos falta a vontade de conseguir visualizar ou de aceitar até o auxílio do nosso próximo. O Richard Simonetti, que a gente falou antes, da revista Reformador, ele fala que ele conheceu um mendigo num aeroporto que ele, apesar de receber o auxílio, ele ficava xingando as pessoas que doavam, davam gordo, ajudavam ele xingava. Então era uma pessoa que estava revoltada com aquela situação, não estava aprendendo a vivenciar aquela coisa melhor. E do rico é essa situação, né? Apesar de não ter nenhum sofrimento físico, às vezes, aquela dor sempre deixar que alguma pessoa que está vinculada a ele está querendo enganar ele, que as pessoas só têm interesse nele, né? Muita gente vê muitos dos artistas, né? De dizer, mas hoje eu me sinto sozinho, porque nunca sabe se a pessoa quer por gostar dele ou porque quer alguma coisa dele, né? Então, essas relações, então, é como o Gia disse, assim, o leque é muito grande, assim, mas a riqueza eu acho que é um grande risco porque faz com que a gente se achar também superior ao outro, né? Diz, não, mas eu mereço isso aqui, Deus me deu, então eu mereço essa situação. E nem sempre é assim, né? Às vezes é uma prova de observar o outro, de você se dispor a partir do momento que você tem tudo, de você se doar um pouquinho, seja do tempo, seja do financeiro, mas principalmente de estar ali interagindo com as pessoas, né? Porque doar, muitas vezes, pode ser humilhante para o outro, né? Por mais que o outro necessite do teu auxílio, você ir lá e jogar um dinheiro na pessoa, assim, é uma coisa que vai humilhar o outro, não vai auxiliar ele. E nem auxiliar quem está fazendo essa doação, né? Então, nessa situação, acho que a riqueza é o mais arriscado de todos. São provas que se apresentam na nossa vida e a pobreza você vivencia, o sofrimento que te proporciona, né, a falta de um alimento, a falta de uma habitação digna, né? Você, por exemplo, enfrentar uma estação do ano fria, assim, estar adequadamente, né, vestido. Então, isso são coisas que doem na alma. A riqueza, ela é mais sutil porque ela não te impõe um sofrimento, assim, físico. Então, você pode ser levado a tomar situações, atitudes na tua vida, movidos por outras coisas que não a própria materialidade, né? Porque na miséria a condição material ela grita, né? Ela te condiciona. Na riqueza você tem uma liberdade um pouco maior. Você não está preso àquela situação que a pobreza te aprisiona.
E ao te proporcionar isso, te dar um leque de atuação, te dar uma liberdade maior, você se torna responsável por cada uma das tuas opções e das tuas escolhas durante a vida. Então, a riqueza ela é mais tentadora do que quem está aí vivenciando uma miséria material, né? E como foi dito, né, a maioria das pessoas, por ter o grande papel do espiritismo, antes de falar, é de colocar óculos na nossa, de colocar umas lentes espirituais para que a gente veja a vida com os olhos mais ampliados, com a percepção mais aguçada, mais ampliada. Então, quando a gente fala de riqueza, de pobreza, como foi dito aqui, a gente pensa, todo mundo, não, eu que escolhe uma, não, claro que eu quero a riqueza, claro só que assim, a gente, quando a pessoa fala isso, ou busca isso, ou acredita que isso é uma condição essencial, ela acaba não vendo aquilo que o Michel falou, né, Michel? Quem está comigo está porque, pelo interesse, por usufruir das vantagens que eu tenho, né? Vamos pegar um relacionamento, a gente sempre se brinca muito, né, entre o círculo masculino, principalmente, né, que o interesse das pessoas nos relacionamentos, por que existem, né? Você igual na pobreza, a gente sabe, a pessoa que vai se vincular num relacionamento a uma pessoa que tem menos condição, ao que aparenta é pelo amor, né? Um amor mais sincero. Agora, quem tem muita condição e aí vai ter uma pretendente, será por quê? A pessoa que tem um pouco, né, se questiona. Então, a gente não vê tudo que tem, porque tem os pontos positivos e tem os pontos, né, negativos de cada uma dessas circunstâncias, né? Tem os seus dramas, né, dentro de cada um desses contextos, né? E aí, Gé, eu queria aproveitar para pedir para ti, né? No caso de quem possui bens materiais, o que essa pessoa... Aí, olha só que interessante isso, né? Quem possui, né, essa questão de riqueza, ou não propriamente de riqueza, mas de possibilidades materiais, o que essa pessoa pode ou até deve fazer para cumprir bem essa prova? Então, nós falamos aqui, né, que por vezes, grandes aspectos da nossa vida a gente já planeja no mundo espiritual com a finalidade de evoluir. Então, quando nós viemos com essa característica na nossa vida, ou seja, quando a riqueza vai nos abrir as portas, vai nos receber aqui nessa existência presente, nós temos que ter sabedoria, né? Sabedoria para raciocinar. Vamos raciocinar da seguinte maneira. Nós vivemos num mundo em que há muitas desigualdades, em que há pessoas que sofrem por falta de ter oportunidades, por falta de ter o mais básico, e eu tenho isso sobrando e um pouco mais. Tá? Então, a minha grande pergunta é, de que forma eu vou utilizar isso para evoluir espiritualmente? O meu espírito, o meu patrimônio espiritual, ele vai se tornar maior eu agindo de que maneira frente à bonança que eu tenho. Tá? E aí a primeira coisa é você conseguir identificar que isso é uma condição da nossa vida, que a riqueza vem de Deus, ou seja, se eu estou numa situação de bonança material, eu devo isso primeiramente a Deus, e olhando para o nosso mundo, tendo como Cristo nos dito que a caridade é a maior das dádivas, a maior das virtudes, saber administrar com sabedoria esse patrimônio que eu tenho, de forma a fazê-lo com que outras pessoas indiretamente possam usufruir do bom uso desse dinheiro. Né? Então, eu vou ser chamado, estando numa posição de superior materialmente, eu vou ser chamado a exercitar a caridade, a abnegação, a generosidade, a sabedoria. Não é simplesmente encher o bolso de dinheiro e sair distribuindo pela rua sem critério. Eu bem aplicar aquele dinheiro para que aquele dinheiro prospere, gere emprego para as pessoas. Se eu puder e as minhas condições financeiras forem tão grandes quanto a de pessoas milionárias, bilionárias, eu vou, de repente, utilizar um pouco daquele dinheiro para auxiliar uma instituição que educa crianças, que encaminha jovens que não têm as mesmas oportunidades para o mercado de trabalho. Eu vou utilizar esse dinheiro
tendo em vista o bem comum. Tá? Então, o que eu devo fazer? Administrar bem esse dinheiro, sem cair na tentação que a riqueza nos coloca de, às vezes, alimentar o nosso orgulho, né? Achar que nós somos superiores às outras pessoas, vestir em mim, né, aquela couraça da arrogância, da soberba, que acaba caracterizando pessoas que têm poder e têm uma certa notabilidade social, fazer com que esse dinheiro não seja utilizado para fazer o mal, né? Não manipular as pessoas com o meu dinheiro. Isso é muito comum também, a gente vê pessoas ou grandes corporações que têm poder material fazendo o mal, corrompendo, né, a nossa vida. E quantas histórias a gente conhece do dinheiro transformando o meio social para o mal, alimentando às vezes situações de corrupção, de violência. Enfim, o que eu devo fazer com a riqueza é ter sabedoria, né? Investir bem na minha existência, mas levando em conta não os cifrões, levando em conta a aplicação do dinheiro para que aquilo se torne útil para a minha vida e também proporcione um bem-estar maior para as pessoas que estão ao redor, as pessoas que podem diretamente sentir, né, os efeitos daquele dinheiro. Repito, não é simplesmente você sair doando. Você pegar, eu sou rico, vou fazer caridade, então vou colocar um monte de nota de 100 no bolso e em cada esquina eu vou sair distribuindo. Também não é assim, né? Isso não é sábio fazer isso. O sábio é você pensar estruturalmente. O que eu posso fazer? Aonde meu dinheiro pode ajudar na minha comunidade, ou mesmo na minha família? Como que eu posso aliviar a dor das pessoas, daqueles que não tenham as mesmas condições? Então, essa que é o grande desafio, e o bom uso da riqueza é esse, é você tornar aquele dinheiro como um meio de proporcionar o bem para as outras pessoas, né? Porque se eu estou com dinheiro, eu tenho dinheiro para dar e vender, né? E eu estou num planeta em que falta o básico para algumas pessoas, né? É a oportunidade que eu tenho de também exercitar a minha caridade aqui na Terra. O Evangelho segundo o Espiritismo, acho que tem um grande exemplo no Infortúnios Ocultos, né? Que fala de uma mãe que vai com um carro lá e entra na casa das pessoas, auxiliando o que pode. Porque a gente vê naquele texto que ela entendia as situações da frente, que ela fala assim, as pessoas não são mendicantes profissionais, são pessoas que o pai estava doente, ele precisava de auxílio. Então, você vê que, porque se você pega uma pessoa, um morador de rua e dá R$1.000, você não sabe se ele é uma pessoa viciada, e às vezes aquilo vai gerar para ele comprar mais droga, ou uma coisa que ele vai entrar numa overdose, porque antes ele recebia R$5, ele ia lá e consumia um pouquinho, mas se você dá uma grande quantia, ele pode gerar uma overdose nele. Então tem tudo isso. Então os nossos filhos, a criação dos filhos, né, para quem é muito rico, é muito difícil, porque ele sempre viveu tudo que ele queria, você deu. E daí para ele, quando ele recebeu o primeiro não na vida dele, na fase adulta ou na adolescência, quando o professor dizia não, aqui tá, você fez errado, e ele nunca escutou que ele fez errado, era sempre, meu querido, meu anjo, meu príncipe, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, né, porque as facilidades, às vezes o pai ou a mãe tiveram uma vida que cresceram, né, evoluíram e aí tiveram maturidade. E o filho já nasceu com tudo aquilo. Então são os riscos que a gente vai se apresentando, a gente tem que ter esses olhos de ver, como o Marcelo diz, né? Observar as coisas, às vezes dar um passinho para trás e dizer, poxa, mas como é que está a minha situação aqui? Será que estou fazendo bem, né? Como Jesus, né, fala lá no exemplo lá que a pessoa teve uma grande colheita e diz, não, agora eu vou construir mais celeiro e vou aumentar aqui o meu estoque, porque eu quero ficar bem de vida. E aí ele diz insensato, hoje vão te levar para o plano espiritual. O que ele quer dizer? Não que você está perdido, que você quer acumular, mas sim o que você está pensando a partir daquilo que você tem. Porque o dinheiro, assim como as propriedades, elas são meios, né? Não fins. Porque quando você tem o dinheiro como fim, você vai chegar no fim, vai ter o dinheiro e não vai ter nada dentro de si. Vai ter um vazio naquilo, né? Porque o dinheiro é feito para você ser usado, porque a gente não leva ele, né? Caixão não tem gaveta, como diz também a sabedoria popular, né? Então não adianta a gente querer achar que, porque daí alguns dizem assim, não, eu vou trabalhar bastante porque meus filhos vivam bem. Mas às vezes é que a gente só está não querendo enfrentar outras situações que às vezes aquele trabalhar menos e estar lá dentro da casa a gente vai ter que enfrentar. É o problema da família, a discussão entre o filho e a mãe, é o problema com outro familiar. Então esse dinheiro ele vai ser um meio e não um fim da nossa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque
é uma prova difícil, complicada, porque o meio que a gente vai viver, às vezes, é disso. Vou trocar o carro esse ano, vou viajar para X ou para Y. Então, a gente vive uma vida meio achando que aqui é o fim de tudo, né? E aí fica tranquilo. Se a gente acha que essa vida aqui é a última, daí a gente pode ver como quer. Mas se a gente acha que existe um plano espiritual, que a gente está aqui como um espírito que quer fazer o bem pro próximo, a gente tem que ter um outro olhar. E aí demanda muita sabedoria, né? Às vezes, eu quero lá ajudar um bairro pobre. Às vezes vai lá na instituição que trabalha naquele bairro, vai lá numa igreja, vai numa organização de moradores, que eles vão saber os reais problemas daquilo, né? E vão saber aplicar melhor aqui. Isso, porque às vezes a gente tem boa vontade, mas não sabe, né? A gente é muito bom, às vezes é ótimo empresário do ramo de propaganda, mas a gente não sabe como aplicar o dinheiro para ajudar uma pessoa pobre. Então a gente precisa, às vezes, também de ter essas pessoas que nos auxiliam a enxergar isso, né? E como a gente percebe, né? Pessoas que se organizam para fazer o bem para outras pessoas. Tem muito, a gente vê, a nossa realidade é difícil, a gente está acostumado a olhar só o lado negativo, mas quantas pessoas tem fazendo bem, né? Quantas organizações, por exemplo, acabamos aqui de passar o Outubro Rosa, né? Então, aquelas mulheres que divulgam e que acolhem mulheres que estão no tratamento do câncer de mama, né? A Rede Feminina de Combate ao Câncer, por exemplo, só para citar uma estrutura que atua no bem. Quantas outras existem e, às vezes, necessitando de auxílio e de ajuda para fazer com que o bem se propague. E se eu tenho essa condição, eu tenho o dever de auxiliar essas causas. Né? Eu tenho o dever de prestar auxílio material, não diretamente, porque, como o Michel falou, às vezes a gente não vai saber, vai achar que está fazendo bem e, na verdade, está fazendo mal. Mas se associar a pessoas que têm esse conhecimento e que, com certeza, vão nos ajudar saber aonde devemos colocar o nosso dinheiro para o bem comum. Pelo que foi dito aqui pelos amigos, a gente vê que a riqueza não é um privilégio, é uma grande responsabilidade. E não adianta ter somente a boa intenção. Né? Primeiro ponto, utilizar a riqueza só para o egoísmo é a pior coisa. Né? Mas assim, não adianta a gente ter a boa intenção. Tem que ter a sabedoria junto. E a sabedoria a gente colhe de quem é mais sábio do que nós, de quem já está vinculado ao bem. Muito bem colocado. Mas tu percebe assim que as pessoas elas têm as suas complexidades. Então, tem pessoas que vão utilizar o seu dinheiro, vamos imaginar uma pessoa com um grau de maldade mais elevado. Ela vai ter o dinheiro, ela vai utilizar o seu poder para prejudicar os outros. Tá? A pessoa que já tem uma boa intenção, ela está transitando da maldade, ou seja, eu já não quero mais fazer o mal. Eu quero fazer o bem, ainda não coloquei em prática, mas já é um avanço em relação àquele que utiliza o seu dinheiro para oprimir, para perseguir, para benefício próprio. Para os seus próprios interesses. Então, e não se importando com que isso também leve outras pessoas ao sofrimento. Mas se você já tem a intenção, quer dizer, você está transitando, mas não fique muito tempo parado, né? Por isso que eu acho que o vínculo religioso ele tem um grande papel nisso, né? Porque ele te ajuda a ser um freio moral, né? Muitas vezes, porque às vezes você tem um concorrente lá e às vezes você não quer que ele cresça, né? Você quer diminuir ele para você ser o único. Mas às vezes é ele que te impulsiona, né? Então você vê os times de futebol, às vezes se não tem um adversário, às vezes você tá lá, tá tudo bem, tô aqui na Série A, o outro tá na Série A, tá beleza. Mas agora você tem um rival, não, eu quero ser melhor, quero estar na frente da tabela. Mas não para humilhar o outro, mas para superar ele em situações assim. Então é nisso, às vezes, a gente tem que se focar, né? E se a gente pensa na caminhada, antes de pensar nesse fim em si mesmo, eu vou ser rico para ter uma mansão, e às vezes você vai estar lá e vai estar vazio, não vai ter ninguém, porque às vezes você pisou tanto em tanta gente para chegar naquela mansão que você não tem mais ninguém para compartilhar a mansão. Então você tem que ter muito cuidado nessa caminhada, nessa construção da riqueza, principalmente, porque pode ser que você deixe muito esqueleto para trás e vai ter muito problema na vida espiritual ou nessa vida mesmo, nessa caminhada. Muito bem. Novamente, um abraço a todos que nos acompanham. Temos aqui várias mensagens de bom dia. Nosso amigo José Santos, que diz assim: meus irmãos, estou na escuta, sou gaúcho de Taquari, mas estou morando em Chapecó. Um abraço ao amigo e a todos aqueles que também nos escutam. Michel, outra pergunta interessante. E para aqueles que vivem a experiência da pobreza, qual deve ser a postura? A gente diz que a gente pode se basear em 3 pilares. Resignação ativa, que é aquela que a gente não fica, meu Deus, eu sou um coitado mesmo, né? Já que é assim que eu nasci pobre, vou morrer pobre. Não. A gente precisa, poxa, hoje estou numa situação difícil, o que eu posso fazer? Vou lá me capacitar, vou estar perto de pessoas que possam me auxiliar, porque eu possa ouvir um conselho,
né? Então, essa resignação é uma resignação de saber, poxa, hoje meu estado é esse, mas não precisa ser sempre assim, né? Não é como se a gente recebesse o diagnóstico da doença, não, eu não vou no médico, não vou fazer exame, não vou fazer mais nada. Não, a partir dali eu vou caminhar. O trabalho honesto, né? Buscar vivenciar bem, às vezes a gente diz, mas é uma miséria o que eu ganho. Mas valorizar ali as pessoas que estão no teu lado, fazer sempre o seu melhor no teu ambiente de trabalho. Porque as pessoas vão notar isso, vão olhar e às vezes vão te dar uma outra oportunidade. Mas a partir do momento que você chegar no horário, cumprir as regras, ser honesto, procurar aconselhar as pessoas que chegam, né? Tá fazendo alguma coisa que não tá certa, às vezes conversar com a pessoa, chamar ela de lado, né? Não colocar. Se você tá na situação, né, de ser chefe de alguém, tentar incentivar ele para que ele cresça, tá na situação de subordinado, não querer puxar o tapete do chefe para se tornar chefe. Então, essas situações assim. E confiar, né, que Deus está presidindo e que isso é uma situação momentânea, né? Porque essa vida é muito curta. Se a gente for ver se a gente é um espírito eterno, a gente está num pequeno momento da nossa vida. Então, pode ser que seja só um momento que a gente vai estar naquela situação difícil. Então, confiar que Deus está ali, né, amparando, né, e que a gente não está abandonado, né? Deus não nos esqueceu, às vezes, porque a gente está com uma situação difícil, que o nosso familiar está doente, ou a gente está numa situação de vida mais complicada hoje. Que são um período que a gente vai passar e tentar aproveitar da melhor forma possível aquelas coisas. Então, tentar manter esse equilíbrio, né? Que é muito difícil, a gente entende, porque é muito doído, né? O teu filho te pedir uma coisa, você dizer, olha, eu não tenho condições, ou às vezes você está lá com tudo atrasado e as pessoas vão te cobrar e você sabe que não é porque você quer negar as contas, é que você não tem condições hoje, né? A vida é muito difícil para nós brasileiros, né? As situações econômicas são complexas, às vezes há dificuldades que vão surgindo, a gente não espera, né? Surge uma dívida, surge alguma situação, então tentar fazer da melhor maneira possível de estar vivendo essa vida de maneira digna, né? De ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra e continuar batalhando, porque mesmo se a gente permaneça nessa situação de pobreza aqui nessa vida, a gente fazer boas amizades, ter pessoas que a gente possa compartilhar, porque o que importa é isso, né? O que a gente pode levar de virtudes pro plano espiritual. E o papel, né, de olhar para essas pessoas que sofrem, auxiliar, dar oportunidades, também fica a cargo daquele que tem condições, né? Então, eu tenho a pobreza, eu tenho a riqueza. É o que nós falávamos antes, né? Então, aquele que tem muito mais do que o necessário, ele também faz parte da missão dele, do objetivo de vida dele, de alguma maneira aliviar o sofrimento do próximo na medida das suas possibilidades, né? Porque tem pessoas que se encontram numa situação, às vezes, social tão difícil que impede ela, às vezes, até de buscar um emprego. Um morador de rua, um morador de situação de rua, por exemplo, ele não tem Nem coragem, às vezes. nem a documentação necessária para arrumar um emprego. Às vezes, tu vai em busca de uma oportunidade, a primeira coisa que te pede é documentos, comprovante de residência. A pessoa está aí largada à própria sorte, não tem o auxílio de ninguém. Então, essas pessoas elas necessitam da caridade do próximo para dar o primeiro passo. E o nosso papel aqui na Terra, né? Sabendo que a caridade é a maior das virtudes, né? Quanta oportunidade nós temos de ajudar o nosso próximo no nosso dia a dia, nas mais diversas oportunidades, sendo essas que nós estamos falando aqui apenas algumas delas, né? E cuidar muito com os julgamentos, né? Muitas pessoas a gente vê Sim. criticar porque o governo dá o Bolsa Família. Mas às vezes as pessoas, né? Tem pessoas que vivem em situação que precisam. Aquilo ali é o único tábua de salvação delas, né? Hoje lá no centro tem o bandejão, né? Poxa, que benção que as pessoas podem comer por uma situação que não vá prejudicar elas poder pegar um ônibus só voltar para casa, não precisar voltar de a pé, porque daí o bandejão é mais barato, dá em conta para sobrar um pouquinho para passagem. Então a gente tem que ter esses cuidados, que às vezes a gente tá julgando e na próxima vez a gente não vai poder ter a oportunidade às vezes de vivenciar aquilo. E daí às vezes a gente não vai se sair tão bem como o outro tá se saindo. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não querer ser muito crítico às situações, porque a gente não entende elas e não vivenciou na pele. Aqui vale a máxima aquela, né, dos julgamentos. Às vezes a gente fala demais, julga o semelhante sem ter o conhecimento adequado. Em todas as situações da vida, nessa aqui também vale sempre a cautela, né? Procurar saber exatamente o que passa na vida do outro antes de apontar o dedo. Essa é uma das situações que essa máxima ela tem que vir, tem que... Tem uma história do Chico que tinha uma pessoa que era abastada, ela ia lá receber as cestas básicas que o Chico doava. E daí pediram pro Chico, disse, aquela lá,
ela tem condições, ela tá aqui, senão ela já tá vivenciando um pouquinho do que ela vai passar na próxima vida dela. Então, às vezes, a gente só tá plantando uma coisa que a gente vai ter que colher depois, e o fruto pode ser um pouco amargo, né? Então, a gente tem que ter cuidado nesse julgamento, né? Porque na medida que a gente julga, a gente vai ser julgado depois, como diz lá no Evangelho. Não julgar o pobre, né? Porque muitas pessoas, como você bem falou, né? Aquele preguiçoso, aquele cara, por que não trabalha como eu? Às vezes a pessoa não teve a educação que inclinou ela para o trabalho, Exatamente. né? E a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento. E como julgar o rico, né? Porque, aquele lá, É desonesto, ele é desonesto, ele passou a perna em muita gente para chegar. É a visão que você tem, você sabe da vida dele, você sabe o que ele trabalhou, o que ele empreendeu, o que ele renunciou para às vezes chegar lá, né? Então a gente julga muitas pessoas e a gente não pode julgar a experiência que a gente não viveu, né? Então tem que ter muito cuidado. Isso vale para tudo, né? Imagine, por exemplo, uma pessoa que nasce numa situação de miséria e em meio a um círculo social hostil, como, por exemplo, uma comunidade que às vezes é liderada ou é dominada pelo tráfico de drogas, né? E a pessoa nasce naquele meio. Nasce, às vezes, sem ter a figura do pai, sustentado apenas por uma mãe, né, que foi abandonada pelo marido, e vai vivenciar a miséria desde cedo. Vai crescer naquele meio hostil. O que nós podemos esperar que o meio vá proporcionar para essa alma, né? É muito mais fácil ele se desviar para o mundo da criminalidade do que alguém que nasce numa família estruturada, num meio equilibrado, com acesso à educação, com acesso à saúde. Então, essas situações, elas são extremamente complexas, e fazer esses julgamentos, às vezes a gente pode cometer injustiças, né? Como o Marcelo falou. Quanto mais rápidos são os nossos julgamentos, mais provável é que nós estamos sendo equivocados neles, né? Porque a pessoa a gente fala dos processos judiciais, quando a gente tem muitos elementos, a gente demora muito para tirar um julgamento. A gente precisa analisar ponto por ponto. Então, julgamentos rápidos significam praticamente um erro grande que você está cometendo, né? O julgamento o julgamento mais rápido da história, qual foi? O cidadão foi acusado, foi preso, foi indiciado, foi julgado e foi executado no mesmo dia. Quem foi? Jesus. O homem mais puro e inocente da história foi o maior condenado. No processo mais célere, mais rápido da nossa história. Muito bem, muito bom esse exemplo, já. Vamos novamente escutar o recado dos nossos patrocinadores. O programa continua, mas antes, vamos novamente agradecer aos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 493323189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Você está escutando o programa Hora Espírita, o tema dessa manhã, provas da riqueza e da miséria, né, sob a ótica espírita. Jean, uma pergunta para ti, né, a última pergunta dessa manhã, por enquanto, né? O que pode acontecer com quem não aproveitar bem essas condições de pobreza ou de riqueza? Bom, assim como todas as circunstâncias, né, que envolvem a nossa existência aqui na Terra, quando não aproveitamos, não fazemos bom uso
da riqueza, ou tanto quanto também da pobreza ou da miséria, se nós não agimos com sabedoria e dentro do código que Jesus nos trouxe, né? Aquele código do bem viver que Jesus nos trouxe, e cometemos equívocos na nossa existência, nós vamos estar desperdiçando as oportunidades do progresso. Então, a cada encarnação nos deparamos com determinadas provas, tendo em vista o nosso melhoramento espiritual. Tá? Não há nenhuma dificuldade na nossa vida que não esteja ali exatamente para que eu possa superá-la e para que eu possa, a partir daquilo, me tornar melhor. Então, se a vida me coloca aí a condição de pobreza como existência e eu não tenho forças para superá-la, e quando eu digo superá-la, não estou dizendo que eu devo deixar a pobreza para trás e me tornar rico, não é isso. Superá-la do ponto de vista de não me deixar contaminar por aquilo que o Michel falou, né? Não me deixar contaminar pela revolta, não me resignar com algumas situações que eu não tenho como superar, ou seja, me deixar levar aí, às vezes até pelos caminhos difíceis dos vícios e das outras tentações que a vida nos coloca até mesmo na pobreza. Quando eu não ajo com essa sabedoria, eu estou desperdiçando oportunidades de evoluir. Tá? Então, posso estar desperdiçando uma encarnação. Posso estar saindo do mundo material e voltando ao mundo espiritual sem ter cumprido as minhas missões minimamente. E isso, o que acontece? Isso é estagnação. Né? E quando eu estagno, eu perco tempo. Os espíritos dizem na literatura espírita, que é um sentimento meio que geral, que a pior sensação que nós temos quando vamos de volta ao mundo espiritual, evidentemente quando já recobramos a consciência, né, porque tem alguns espíritos que saem meio atordoados, meio incapazes até de assimilar o que está acontecendo, quando nós recobramos a consciência, a pior sensação é a dor moral do tempo desperdiçado. E nós não podemos dizer que nós estamos aqui mergulhados na carne e não temos consciência do que acontece no mundo espiritual. Né? Até tem no capítulo daqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da parábola do mau rico, que fala de um rico e de um mendigo. E que, estando no mundo espiritual, o rico vê a boa situação que estava Lázaro, né? Um mendigo que vivia de porta em porta, vivendo da caridade alheia, e ele, como rico, se encontra numa situação péssima no mundo espiritual. E aí ele pede, então, ao guardião, deixe meus irmãos virem aqui para testemunhar isso, para eles mudarem a vida deles. E aí, o que dito a eles já têm Abraão e os profetas. Ou seja, o conhecimento está lá. Né? Jesus já nos disse. O Espiritismo nos abre os olhos. Eu não preciso ter uma passagem pelo mundo espiritual para ver a realidade, porque ela já está descortinada para nós. Se eles não acreditam nem neles, vão acreditar nos espíritos que vão dizer. Exato. E arrisco a dizer que muitos de nós, se tivéssemos aí, passássemos um final de semana no mundo espiritual vendo as consequências das coisas, ficaríamos impressionados, voltaríamos, mas diante do dia a dia, da dureza do dia a dia, talvez voltássemos a cometer os mesmos equívocos. Então, você não aproveitar bem uma existência significa perder tempo, né? Marcar passo no mundo espiritual. Ou seja, eu vou chegar aos meus objetivos de uma forma mais dolorosa, mais demorada, e vou ficar aqui, né, na condição daquele que está reprovando de ano. Se capacitar, eu acho, para entender a situação que a gente está hoje, né? Porque nem sempre pode ser que seja melhor na próxima vida. A gente tem um grande exemplo do Emmanuel, por exemplo, no livro Há 2000 anos, né? Ele já tinha sido um senador romano, ele reencarna como senador romano, mas ele tem um grande acréscimo, que ele tem o grande amor da vida dele reencarna junto com ele. E é um espírito, assim, de uma estrutura moral, de um cabedal moral muito grande. Ela é a única, a gente tem uma ideia, ela é a única que vai lá e pede para que Jesus seja inocentado, que Jesus não fosse preso. Ela é a única pessoa que tem, apesar de saber que ela poderia, e foi, né? O Emmanuel, naquela reencarnação, ele não fala mais com ela. Desculpa dar o spoiler para quem não leu o livro, né? Mas o Emmanuel para de falar com ela achando que ela estava traindo.
ela como o pretor lá mas ela foi lá e pediu por Jesus. Ela que tinha a possibilidade, né? Ela foi lá e pediu por Jesus. Então ele desencarna depois, e aí depois a próxima reencarnação do Emmanuel é um escravo, né? O Nestório. Então, olha, né? Perdeu a família, né? O apoio espiritual que ele tinha na vida anterior, que ele poderia ter se convertido, mas o orgulho dele, a vaidade dele, né? Porque ele era o chefe, ele era o doutor, ele era o que mandava, né? Aquilo fez com que ele se complicasse a vida espiritual do filho dele, que foi sequestrado naquele livro, né? Então toda a situação dele foi muito agravada, que ele voltou como um escravo, né? O progresso, então, o progresso espiritual da alma que vai evoluindo não quer dizer o progresso social, né? Não tem nada. E a gente se engana, né? É o progresso moral, intelectual. Nosso objetivo, evoluir intelectual e moralmente. Não significa que nós vamos vir mais ricos. Isso. Eu quero contar dois pontos assim bem interessantes nessa questão. Aqui, a pessoa que vem rica e não aproveita, que vem com condições materiais e pensa só em si, tudo que foi dito no programa, ela vai na outra vida provavelmente vir numa situação de pobreza para perceber tudo aquilo que, vamos dizer assim, desperdiçou a oportunidade, ela volta numa situação reversa, né? E aí não é uma sentença, né, Marcelo? Mas é um aprendizado. É uma probabilidade muito grande que a pessoa que botou fora, ela volte com a carência do recurso que ela não utilizou bem. E uma outra história do Chico que me chocou muito quando eu escutei há um tempo atrás, contado pelo Jacobson numa palestra. Ele falou que o Chico, certa feita, estava andando na rua, ele e um grupo de pessoas, né, caminhando ali nas ruas da cidade de Uberaba. Ele olhou para o outro lado da rua e viu um mendigo, uma pessoa numa situação muito pobre. E ele falou assim: só um pouquinho aqui, só um pouquinho que eu vou atravessar a rua para cumprimentar ele. Eu preciso cumprimentar ele. E ele foi, e as pessoas que estavam com o Chico, um falou assim: esse Chico aí tá louco, né? Olha só, o que ele quer? Cumprimentar um mendigo. E nisso o Chico foi lá, deu um abraço no mendigo, abraçou, conversou um pouco e tal. E quando o Chico voltou, o Chico que captava os pensamentos do entorno dele, ele tinha uma percepção mediúnica, mas também sensorial muito grande. O Chico disse assim: gente, deixa eu explicar para vocês, aquele que era o mendigo, é um espírito muito iluminado, que veio como um mendigo, porque ele precisava vir nessa condição para que quando ele voltasse ao mundo espiritual e ele fosse palestrar para as pessoas, ele pudesse ter passado pela experiência e passado esses conhecimentos que ele adquiriu como mendigo. Então ele era um espírito de muita luz. Eu fui lá para meio que pedir uma bênção para ele, para abraçá-lo e tal. O Chico falando de um mendigo. Então a gente não pode julgar a pessoa que é rica ou que é pobre, né, pela condição externa. O espírito que está ali com o seu cabedal, a gente não tem acesso, né? Não tem acesso, então tem que ter muito cuidado, né? E pensar, né? A pessoa que não aproveita uma prova, às vezes ela tem que repetir a prova, ou às vezes ela tem que passar pela prova inversa, justamente para que a experiência seja acrescentada a esse espírito, né? Perfeito. Então, estamos no nosso horário, agradecemos a audiência. Eu queria agradecer ao Jean pela participação, pelas contribuições, Jean. Obrigado, Marcelo, e que tenhamos todos um fim de semana iluminado. Michel, muito obrigado também pela sua participação, pelos aprendizados aí. Obrigado, amigos. Um bom final de semana a todos. Um abraço a todos, que Deus nos acompanhe sempre. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita.